nomes da arquitetura e decoração carioca e tem um olhar apaixonado para o Brasil. A nossa entrevista de hoje é com Chico Gouveia. Chico, muito obrigada por nos receber aqui. Como é que a arquitetura e a decoração entraram na sua vida? Eu acho que a arquitetura, aliás, a decoração veio depois. A arquitetura entrou na minha vida porque desde garoto que eu gostava de brincar com brinquedos de montar, de fazer coisas de madeira, trem elétrico, fazer maquetes. E aquilo naturalmente foi me incentivando a mexer com espaços, com blocos de espaços. Mais tarde eu desenhava muito, pintava e eu pensei em ser artista plástico. Mas na época o Carlos Esclia, pintor, que era meu amigo, falou assim, não, eu acho melhor você fazer arquitetura, que ele devia estar dizendo que minha pintura não ia ser legal e tal. Mas eu fui para a arquitetura com esse espírito um pouco de artístico, porque eu tinha muito desenho artístico no pré-vestibular, no vestibular, e é descritiva. E com o tempo eu vi mais que a arquitetura é mais descritiva, é mais a técnica do espaço do que uma coisa totalmente artística. As duas coisas se juntam, né? Porque uma coisa é meio embolada, eu crio o espaço, mas o espaço tem um visual. Então a decoração entrou assim, para compensar um pouco? Não, a decoração entrou depois. Na verdade, eu só queria fazer arquitetura, queria fazer casa, queria... E aí, logo no começo, quando eu montei meu escritório, me apareceram 2 projetos de interior. E aí pronto, eu comecei a aprender a fazer aquilo e vi que uma coisa era junta com a outra. Não são 2 coisas separadas. E se perguntar assim, qual é o projeto que você mais gosta de fazer? É quando eu pego um projeto que me leve do início da obra, estrutura, arquitetura, parede, até o final da casa arrumada. Chico, quais foram suas referências e inspirações? Na verdade, eu acho que a minha geração foi muito encaminhada para adorar a Bauhaus. Mas a Bauhaus eu sempre achei uma coisa muito fria, até tipo de visitar, olhar a escola. O Frank Lloyd Wright foi o grande arquiteto, e é um arquiteto que, embora seja americano, que engraçado, eu falei tanto da cultura europeia e tal, e é num arquiteto americano que eu olhava para o trabalho dele. E sempre juntando a casa brasileira. O que é a casa brasileira? Essa casa que existe em pedaços pelo Rio, a casa antiga portuguesa, a casa portuguesa, é perfeita. Quer dizer, hoje em dia eu tenho muita possibilidade de ir a Portugal e eu vejo que lá a quantidade das casas que tem lá são muito maiores que as daqui e são iguais, é muito explicar. Eu tive da arquitetura colonial portuguesa juntou com Frank Lloyd Wright. Então acho que é isso aí que eu sou. E os desenhos animados foram importantes na sua formação? Eu acho que o desenho animado foi importante porque a gente foge um pouco do real. Então eu tenho uma vida muito ligada com história em quadrinho, com principalmente Tintin, que é o meu herói. E isso degenerou em várias outras coisas. Mas, na verdade, a história em quadrinho é uma coisa que não interferiu no meu trabalho, mas interfere sim na minha cabeça, com um momento de sai do real e entra um pouco no real, dá um tempo e sai um pouco fora do ar. E como é que começou a sua relação com o Tintin? Isso eu era garoto, meu avô achou, não sei se ele queria que eu aprendesse francês, começou a me comprar com os Tintins, então eu comecei a ler Tintin muito cedo, comecei a aprender para ler Tintin, só tinha em francês, e na época do meu tempo a educação era francesa, não era americana, quer dizer, não existia McDonald's. O próprio Pato Donald e o Mickey, que hoje em dia adoro, vieram depois. Mas no começo a nossa educação era muito mais ligada na cultura europeia que na cultura americana. Mas por que até hoje você tem esse fascínio pelo Tintin? Porque o Tintin é um personagem, então depois que você faz a análise, que o Tintin é um personagem muito engraçado. Ele não tem família, né? Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem mulher, ele é uma pessoa sozinha, que tem um cachorro que ele adora. Ele escolheu como assim o pai dele, o cara mais próximo, um capitão que é alcoólico. Ele se dá com gente mais velha. E uma coisa mais importante, a ideia do Tintin na época é que o Tintin viajava e a gente não viajava. Então o Tintin ia para a China, ia para o mundo inteiro e aquilo fascinava muito. E o Tintin continuou na minha vida me fascinando com a idade, exatamente como essa coisa que eu te falei, de sair um pouco do ar, escolher alguma coisa ou alguma coisa que você se interesse e que você possa criar a partir daí o que chamava de um hobby. Mas não é só um hobby. O Tintin, de vez em quando, eu me pego, essa época toda que a gente está passando, essa loucura que a gente está vivendo aqui, né? Que você ficar perturbado, eu desligava a televisão e ia ler o Tintin antes de dormir. Então o Tintin me serve hoje como... Quer dizer, o Tintin e outras histórias em quadrinhos. Mas tanto é que eu estou fazendo uma brincadeira, já comecei a fazer no Facebook aqui, que é o Tintin no Rio. Depois eu comecei a fazer... Estou fazendo agora Tintin em Portugal, que é um lugar que eu adoro, Lisboa. E depois o Tintin volta para o Rio. E o Tintin se mistura com o Jetson, com os Flintstones, com o Asterix, e com os outros todos, porque na verdade tudo é uma coisa da alma da gente, é a coisa do lúdico, da brincadeira. Você disse que a sua formação foi toda ligada à arte europeia, mas você, na sua arte, valoriza a arte brasileira. Como é que surgiu esse interesse? É muito claro, é a mesma coisa, porque se você olhar a grande parte da arte brasileira que foi mostrada para o mundo no século XVIII e XIX foram pelos franceses, né, foram pelos austríacos, são pelos alemães. Então eu acho que essa cultura europeia, eu tenho isso na minha loja, né?
O europeu adora o meu trabalho, o americano não gosta. Eu não menosprezo o americano, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu adoro ir para Nova York, mas é uma coisa de agito. O interior dos Estados Unidos é muito bem embolado e tal, mas não é como a Europa, essa ligação. E essa ligação existe com a gente, porque nós somos, eu sou um pouco negro, um pouco índio e um pouco branco. E o meu branco vem de uma mistura talvez de holandês com português. Então essa mistura é o que a gente é. A nossa influência de raça é toda europeia, não é americana. A gente carrega no sangue essa mistura, né? Quando você ouve um samba e fica animado com o samba, é porque alguma coisa daquilo diz a você. Então é essa coisa que a gente carrega. O brasileiro é um povo muito rico pela cultura que ele teve. E não tem nenhum povo no mundo que tenha uma cultura local, indígena, né? Uma cultura forte e negra, que é muito grande, e a cultura europeia que era muito mista, porque você tem no Rio uma parte do Brasil português, mas também tem muito holandês, francês, alemão e até japonês. Mas você acha que o brasileiro ele tem preconceito com a própria arte do país, principalmente essa arte mais popular? Acho. Eu acho primeiro o seguinte, até um tempo atrás, o brasileiro da elite, ele não achava a menor graça nesse tipo de arte e na arte africana, que foi uma coisa muito importante para a cultura ocidental. A arte africana foi o começo do cubismo com Picasso, foi. Então, tudo que se cocar de índio dava azar ter em casa. E não gostavam de arte africana. Então eu lutei muito no começo para mostrar às pessoas que eu gostava daquilo. Não é que se eu fizesse a sua casa, ia ter um cocar de índio ou uma escultura afro. Mas aquilo é uma coisa que me dava prazer de ler e de ter perto de mim. Está sendo questionada uma mudança no currículo escolar, onde entraria a história da África e parte da história europeia seria suprimida. O que você acha disso? Eu acho que devia suprimir, não, porque tem tão pouco da outra, que era melhor pôr mais europeia, mais africana, porque essa arte africana, o ensino hoje é muito ruim. É muito ruim. Eu tive agora com um grupo de estudantes de arquitetura aqui, e eles mostrando o que é educação, né? A educação é um conjunto de... A educação é uma formação, né? Você precisa amar sua pátria, respeitar a bandeira, não jogar lixo. Não. Isso você tem educação, você precisa aprender a ler, escrever, história. Isso é muito mal dado. Com o tempo, a gente assiste pelo pessoal que vem para o escritório, que trabalham, cada vez é pior a cultura geral, cada vez é pior o que nós somos. Você teve uma formação com grandes professores. Você acha que faz falta hoje em dia isso no currículo escolar? A educação faz muita falta. Nunca se investiu em educação, governo. Isso tudo está acontecendo agora por falta de educação. Educação não é ensino, é educação. A gente cresceu eu cresci num mundo muito mais bem educado das pessoas serem mais civilizadas com as outras, mais simpáticas com as outras, mais gentis com as outras. Gentileza é uma coisa muito importante. Hoje a gente vive conturbado, né? Você abre o jornal, a televisão, mas é o mundo, mas não é só aquela não, porque na Europa também piorou muito, você vê aquelas hordas de imigrantes entrando, morrendo no Mediterrâneo. Então, eu acho que o mundo está passando por um momento bastante difícil. Você, nos seus projetos, você usa muitas cores. E as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de receio na decoração em casa, de morrem de medo, né? Botar cor, como é que vai, sei lá, combinar com quadro, com sofá. Por que esse medo? Porque as pessoas têm medo da cor, porque tem uma palavra que eu achei bacana, que chama-se cor é afeto. Então eu acho que o medo da cor, de ter a cor convivendo, será que eu vou enjoar, será que eu vou cansar? Não é isso, as pessoas têm medo de ter cor. Isso é uma batalha, assim, eu nunca fui um cara comercial, né? Eu acho que tem muita gente comercial que faz uma casa toda bege, branca, cinza e tal. Eu até faço também, mas a minha imagem é de uma pessoa mais colorida, né? Que gosta de cor, que ama a cor. E eu gosto, aprendi a usar cor. Eu tenho uma amiga minha, a Ruxa, Mãe da Prata, que me deu um dia, eu tinha 20 e poucos anos, que ela me achava muito tímido com cor. Me deu um livro de um cara chamado David Hicks, que era um decorador inglês que esbanjava a cor na época. Você imaginou isso há 40 anos atrás. Quer dizer, então e aí eu passei a não ter medo da cor, e passei a usar cor, e passei a enfrentar. Agora, eu não sou obrigado no meu trabalho a usar cor, eu sei usar cor. Isso eu posso dizer porque eu aprendi, testei usar cor. Agora, não sou obrigado a usar cor, porque a casa da pessoa que eu faço, quem vai morar é ela, não sou eu. Qual é uma coisa mais importante, né? É que a pessoa que me paga está satisfeita com o produto. E quando é, por exemplo, um restaurante, um espaço gastronômico, como isso fazer isso? É uma coisa curiosa, porque eu adoro comer, né? É uma junção maravilhosa. Eu faço bastante restaurante, né? Mas como juntar aí, assim, o prazer de você estar no lugar e também, né, comer, que é o ideal do lugar. Mas aí isso a vida ensina, né? Eu talvez esse excesso meu de gostar de comer, é uma luta eterna contra a balança. Eu cozinho e tal, e isso me dá muito prazer fazer restaurante. Eu tenho experiências no Rio muito legais de restaurante,
e a facilidade, o modo como ele lidou com aquilo é muito legal. Agora, por exemplo, uma criação para um hospital já é completamente diferente. Recusava na hora, não saberia fazer jamais no hospital. Porque aí é um outro atrativo, né? Como é que você pensa o projeto? Você pensa a partir do momento, é um restaurante, ou então o ideal é atrair a pessoa para comer? Não, o restaurante tem que ter uma cara, né? É o tipo de comida que serve. E a outra cara é que tem que se adaptar ao Rio de Janeiro. Então, por exemplo, o Venga. O Venga é um que estou fazendo o terceiro agora aqui no Rio. A conotação minha para o Venga é de um boteco carioca, mas que é espanhol. Então eu não posso desassociar o restaurante na cidade em que ele está. A pessoa que não conhece comida espanhola passa por lá, entra porque se sente atraída pelo cenário. E aí é cômico. Mas se eu fizer um restaurante tipicamente espanhol, a pessoa pode passar e não querer entrar ali. Agora, você tem algum modelo, assim, alguma forma de criação que você cria, independente se você está criando para uma casa, para um hospital, para um restaurante? A primeira coisa eu tenho que entrar no que é, né? Se é uma casa, eu tenho que entrar na alma da família, como é que funciona a família, por que eles estão me procurando para fazer a casa, se é só para mudar a casa ou se tem alguma outra coisa que envolve a família. O restaurante é a mesma coisa. O que é o restaurante? Qual é a cara do restaurante? O que serve o restaurante? E aí é um trabalho de eu entrar na vida, na conversa, né? Como se fosse decifrar uma coisa, é decifrar o cliente que vai fazer aquele projeto comigo. Outras coisas são muito fáceis de fazer, não tem, mas às vezes tem umas coisas mais difíceis. Quando você vai criar, assim, de onde vem o insight, de onde vem aquele clique, assim? Vem o clique, né? O clique vem. Na verdade, começa a decifrar, como eu te falei, a decifrar o cliente, o projeto, o que vai ser e tal. E aí eu começo a pensar, e geralmente nesses caminhos que eu faço passeando pela cidade, quando eu estou mais sozinho e tal, é que vem o clique, né? O clique não. Às vezes é difícil que o cara quer uma resposta rápida minha, e não é assim como eles pensam. Às vezes sai rápido, mas às vezes demora mais para sair. Mas o clique vem. Eu acho que é um exercício que eu faço dentro de mim para ficar sempre clicando. E aí você faz o quê? O cara liga, fala, tem uma resposta? Não. Minha resposta não é por telefone, é por desenho. Eu desenho à mão até hoje ainda. Os meninos de desenho com CAD, né? Mas eu desenho à mão até hoje. Eu desenho à mão e passo para eles. Para você é importante desenhar à mão ainda? Só sei pensar desenhando à mão. Isso é uma frase. Só sei pensar desenhando à mão. Eu penso desenhando, né? Eu penso rabiscando. Daí essa tralha toda que está aqui. Como você analisa o mercado carioca de arquitetura e decoração? Eu acho que o carioca é o cara que fez as escolas de samba, né? Ele é muito criativo. Então, o carioca... Eu trabalhei no Salgueiro 2 anos e vi como é que se pode, tipo, passei anos desfilando. Então, a história da fantasia, você pegava um papel, uma quentinha de metal e virava prata no carro alegórico. Então eu acho como as casas cor aqui no Rio em relação ao resto do Brasil. O carioca tem menos dinheiro, mas é muito criativo, de uma maneira geral. Isso é uma coisa da raça carioca. Mas o Rio tem uma importância maior que São Paulo, por exemplo? Não, difícil hoje em dia não, porque São Paulo São Paulo é o Brasil, é a capital do Brasil, né? Não é aquele horror que é Brasília. Aliás, Brasília é uma coisa, mas também não cabe na nossa conversa. Mas o São Paulo é o lugar que se faz as coisas, se produz, se faz dinheiro. O padrão de vida deles em termos de consumo é muito bom. E a arquitetura deles é uma coisa que puxa muito realmente de arquitetura europeia. O Rio tem mais sol, tem mais luz, ainda tem uma ginga carioca muito gostosa, a coisa de andar no botequim, por flanar no centro do Rio, passear no centro do Rio é uma beleza. Eu posso ter várias coisas que eu discordo desse prefeito, mas o que ele fez ali, por exemplo, tirou a perimetral, o trânsito é um caos, mas que beleza que ficou. Então o Rio é uma coisa que até hoje me dá essa paixão, né? Ser carioca, com tudo que a gente está tendo, com a quantidade, que deve piorar ainda, porque a gente está, a impressão que eu tenho, no buraco, mas ainda dá esse prazer de chegar, atravessar o túnel Rebouças, de olhar para a lagoa, oba, estou aqui. Né? Eu caminho todo dia cedo na praia, cada dia 6h20, 6h40 eu estou na praia. Caminho, corro e olho aquela coisa assim linda, cada dia um cenário diferente. Eu adoro o Rio. Mas o que falta no mercado carioca? O que falta no mercado carioca deve ser dinheiro, eu não sei o que falta. Não, existem coisas também, quer dizer, em paralelo a isso, que são outro tipo de... O que se fez ultimamente no Rio em termos de imóvel, né? Você tem, assim, aquela coisa exagerada da Barra, que é uma coisa que tem uma cara, né? A Barra é igual ao Salgueiro, não é melhor nem é pior, é apenas diferente, não tem nada contra a Barra. Mas a Zona Sul é uma coisa e a Barra é outra coisa. O uso de carro, não tem calçada, não tem esquina, quer dizer, a Barra é um conceito e é outra cidade. Então agora com essa passo novo para o Porto,
pode ser que esse lado cresça mais como o rio que eu gosto, o rio que eu amo, o rio que eu estou aqui, entendeu? Não sei o que vai acontecer pelos problemas econômicos que a gente está vivendo, são muito grandes, o buraco é muito grande. Então vamos aguardar para essa questão, ver o que acontecer com o mercado carioca. Como é que você vê essa questão das APACs, da preservação dos imóveis na cidade? Eu estava falando para essa garotada agora, exatamente, muita coisa foi abaixo, mas tem muita coisa ainda. O Rio é uma cidade que ainda guardou bastante, questiona, mas muita coisa ficou em pé. E eu acho que, de uma certa maneira, existe um caminho de preservação dessas coisas. Quer dizer, não é uma cultura do primeiro mundo, da preservação, até porque o brasileiro não tinha a sensação do que era passado. Então, quando demoliram a quantidade de prédios Art Deco que tinham em Ipanema e Copacabana, eles achavam que Art Deco era novo. Então, o brasileiro nunca foi educado, é falta de educação, nunca foi educado a preservar essas coisas. Eu acho que até no momento tem muita coisa sendo preservada, muita. Você falou dessa mistura genética que compõe o povo brasileiro. É ótimo. Mas você acha que essa mistura também de estilos na cidade é importante? Lógico, toda cidade tem mistura de estilos, porque isso aqui foi uma cidade colonial, foi uma cidade primeiro de um reinado, né? Que teve um rei, teve 2 reis, teve 3 reis. É uma cidade que passou por um processo de mudança muito grande, veio uma arquitetura portuguesa e depois se processou tudo. A grande capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né? Então toda a história do Brasil se passou por aqui e o tempo foi mudando, como nas cidades da Europa também. Você tem construções do século XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Então acho que aqui também, eu de uma certa maneira, embora impliquem muito, eu continuo dizendo isso, eu acho que está muito bem organizado isso tudo. Você tem uma loja aí voltada para produtos brasileiros. O que é olhar o Brasil? Olhar o Brasil é tudo que eu tenho vontade de fazer, que eu não tenho cliente direto. E é uma maneira que eu tenho de preservar a porção de imagem nossa. O Olhar o Brasil hoje tem muito olhar o Rio, né? Porque as pessoas adoram as imagens do Rio. Então eu fui criando coisas, imagens, e eu estou tentando mandar isso para fora do Brasil. Pegar essas imagens e preservar essas imagens, que essas imagens não se perdessem. E isso foi um trabalho muito grande, eu tenho um andar aqui em cima inteiro de livros sobre o Brasil, fui trabalhando esses livros, lendo muito. Aí tem história, né? Trabalhei um pouco no Museu do Índio, no Museu Histórico, fiz muita exposição como cenógrafo sobre o Brasil e trabalhei um tempo no Convento de Santo Antônio, que é um prédio de 1608, e que minha função no meio do projeto não tinha mais nada a ver, e depois acabei saindo, porque eu não sou restaurador. Era simplesmente um olhar moderno dentro de uma... Olhar é a palavra que eu uso muito, né? Olhar o Brasil, o meu olhar. Porque, na verdade, o olhar, o que eu olho de manhã na praia, que eu falei, aquilo vai se processando na minha cabeça e dali eu vou criando. Quer dizer, eu sou um cara matutino. Então, quando eu vou caminhar cedo, é o momento que eu estou pensando na minha vida, no meu dia, no meu trabalho. Então, é ali daquele momento que entra pelo olhar e vai sendo guardado aqui dentro. Para você, o que um bom arquiteto deve ter? A coisa mais fácil é saber entender o cliente que contratou. Só isso? Só, e fazer o resultado disso. Eu sempre falo, eu tenho casos que eu posso fotografar e casos que eu não posso fotografar. Eu sou pago para fazer um trabalho, se a pessoa está satisfeita, dá resultado, está bem feito. Bom, estamos aqui numa sala com muitas coisas, muitos livros, pincéis, lapiseiros. Você acha que isso aqui é um autorretrato seu? É um lugar que me abraça muito, né? Essas coisas vêm me acompanhando, eu pesquiso muito. E isso aqui não é um dos retratos meus, sim. Mas não quer dizer que a casa da pessoa seja isso. É bom avisar quem está vendo o programa, porque isso aqui é o meu mundo, né? Minha casa é assim, mas é a minha casa, né? E esse acúmulo de informações que eu tenho, eu sou um cara muito elástico de fazer um projeto, muito variado, faço coisas bem variadas. Procuro sempre ter um caminho, né? O caminho um pouco lúdico e o caminho real da coisa. E a mistura do lúdico com o real. Chico, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. Foi muito bom ter vocês aqui também, agora quero ver o resultado.